Se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais difíceis e profundas que podemos fazer. É uma questão que toca o coração de todos nós, porque todos já vimos ou experimentamos o sofrimento de perto. Talvez você já tenha se perguntado isso em um momento de dor, olhando para alguém que ama passando por dificuldades, ou simplesmente observando o mundo ao seu redor. A verdade é que não existe uma resposta simples e rápida que possa apagar toda a dor. Mas a Bíblia nos oferece uma perspectiva que pode trazer luz, esperança e um entendimento mais profundo sobre essa questão. Para começar, precisamos entender o ponto de partida da história humana, lá no Jardim do Éden. Em Gênesis, vemos que Deus criou um mundo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus. O sofrimento não fazia parte do plano original de Deus para a humanidade. Então, o que aconteceu? Aconteceu a queda. Quando o homem escolheu desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. E com o pecado vieram suas consequências: a separação de Deus, a dor, a doença e a morte. Romanos 5, versículo 12 nos diz: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que vivemos em um mundo caído, um mundo que não funciona mais da maneira como Deus o projetou. As catástrofes naturais, as doenças, as injustiças, tudo isso é um reflexo trágico de um mundo quebrado pelo pecado. Isso nos leva a uma segunda verdade importante. O sofrimento neste mundo não é distribuído com base no mérito. Jesus mesmo abordou essa ideia. Em Lucas, capítulo 13, algumas pessoas contaram a Jesus sobre galileus que foram mortos por Pilatos. Elas provavelmente pensavam que aquelas pessoas deviam ter sido grandes pecadoras para merecerem um fim tão terrível. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus estava desfazendo a ideia de que o sofrimento é sempre um castigo direto por um pecado específico. Neste mundo caído, coisas ruins acontecem tanto a pessoas que consideramos boas, quanto as que consideramos más. O sol nasce para justos e injustos, e a chuva cai sobre bons e maus, como diz Mateus 5,45. Mas então, onde está a bondade de Deus em meio a tudo isso? A Bíblia nos mostra que mesmo em um mundo caído, Deus não está distante nem indiferente. Pelo contrário, Ele está ativamente trabalhando para redimir e restaurar. Uma das formas mais poderosas que vemos a bondade de Deus é que Ele usa o sofrimento para nos moldar e nos aproximar dele. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pense nisso como um ourives que purifica o ouro. O fogo é intenso, é doloroso, mas é através dele que as impurezas são removidas, e o ouro se torna mais puro e valioso. Da mesma forma, Deus pode usar as dificuldades para refinar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos ensinar a depender totalmente dele. O apóstolo Paulo, que sofreu imensamente por sua fé, escreveu em Romanos 5, versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O sofrimento, nas mãos de um Deus soberano e bom, pode se tornar um instrumento de crescimento espiritual profundo. Além disso, o nosso sofrimento nos permite consolar outros. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo nos diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Quando passamos por um vale escuro, aprendemos lições que não poderíamos aprender no topo da montanha.
ganhamos empatia, compaixão e uma capacidade única de entender a dor do outro. Alguém que enfrentou a perda de um ente querido pode oferecer um conforto muito mais genuíno a outra pessoa enlutada. Alguém que lutou contra uma doença pode encorajar quem está começando essa mesma batalha. Nossas cicatrizes se tornam um testemunho da graça de Deus e uma fonte de esperança para os outros. Talvez a resposta mais profunda e poderosa para a pergunta do sofrimento não seja uma explicação, mas uma pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia não nos oferece um Deus que observa o sofrimento de longe, de um trono distante e intocável. Ela nos apresenta um Deus que entrou no nosso sofrimento. Isaías 53 profetiza sobre Jesus, descrevendo-o como homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus viveu neste mundo quebrado. Ele sentiu fome, cansaço, tristeza. Ele foi traído por um amigo, abandonado, acusado injustamente. Ele chorou a morte de seu amigo Lázaro. E, no clímax de sua vida, ele sofreu a dor mais excruciante e a humilhação mais profunda na cruz. A cruz é a prova definitiva da bondade de Deus em meio ao sofrimento. Lá, a pessoa mais boa que já existiu, o Filho perfeito de Deus, sofreu a pior dor imaginável. Por quê? Ele fez isso por nós. Ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa dor, a nossa morte, para que pudéssemos ter vida eterna e reconciliação com Deus. Deus não nos poupou do sofrimento, mas Ele também não poupou a si mesmo. Ele participou dele da forma mais íntima possível. Quando sofremos, podemos olhar para a cruz e saber que temos um Salvador que entende. Hebreus 4,15 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Jesus entende a sua dor, ele esteve lá. E a história não termina na cruz, ela termina com a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a garantia de Deus de que o sofrimento e a morte não terão a palavra final. É a promessa de que um dia a justiça prevalecerá. Toda lágrima será enxugada e toda dor será curada. Romanos 8, versículo 18, nos dá esta perspectiva gloriosa. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Nossa dor aqui é temporária. É real, é difícil, mas não é o fim da história. Há uma esperança que transcende esta vida. Então, por que pessoas boas sofrem? Porque vivemos em um mundo caído pelo pecado. Porque o sofrimento neste mundo não é uma medida de nossa bondade ou maldade. Mas, principalmente, sofremos para que a obra de Deus possa ser vista em nós. Deus usa o sofrimento para nos moldar, para nos aproximar dele, para nos capacitar a ajudar outros e, finalmente, para nos apontar para a nossa esperança final em Cristo. E agora, quero te convidar para um momento de reflexão, um pequeno devocional. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos por um instante. Pense na dor que você está sentindo agora ou na dor que você já sentiu. Talvez seja uma dor física, uma perda, uma ansiedade, uma solidão. Leve essa dor em seu coração até a cruz de Cristo. Imagine Jesus olhando para você com olhos cheios de compaixão e entendimento. Ele sabe. Ele entende. Ele carregou um peso muito maior. A palavra de Deus em Salmos 34, versículo 18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ele não está longe, ele está perto. Agora mesmo, ele está perto de você. Permita que a presença dele te envolva. Entregue a ele o seu fardo. Talvez você não tenha as respostas para todos os porquês. E tudo bem, a fé não é ter todas as respostas, mas confiar naquele que tem. Confie que ele é bom, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Confie que ele está trabalhando em sua vida, mesmo que você não consiga ver. E se apegue à promessa de Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este é o nosso futuro. Esta é a nossa esperança.
O sofrimento não é o fim do seu livro. É apenas um capítulo difícil. E o autor da sua história promete um final glorioso. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Siga nosso canal para mais reflexões como esta. Que Deus te abençoe.